Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o podcast do mestrado em Psicologia Organizacional e do Trabalho da UNP. E hoje nós vamos falar da autoimagem do consumidor e como ela é moldada pelas marcas e pelos produtos que nós escolhemos. Vamos entender que aquilo que compramos e usamos não é apenas utilitário, mas uma verdadeira extensão de quem somos e de quem queremos ser. Vamos explorar os diferentes eus, né? Eles existem, são muitos. E eles habitam dentro de cada um de nós. E vamos ver como é que essas marcas se encaixam nesse universo complexo, né? Nessa tapeçaria. E para conversar sobre esse assunto, nós vamos convidar as colegas Daniele Queiroz, Aparecida Cunha, Mirnari Cardoso e Úrsula Reis. Sejam muito bem-vindas, meninas. É um prazer estar com vocês aqui para a gente discutir esse assunto. E não tem como falar de comportamento e de consumo sem entendermos antes o significado do autoconceito, que é a base de tudo isso. E o autoconceito nada mais é do que a forma como nos vemos como consumidor. Essa visão pode ser positiva ou negativa. E aí temos um problema, né? Porque ela influencia muito nas nossas decisões de compra. E os produtos, nesse sentido, podem ser utilizados para reforçar a nossa autoestima. Então, para falar sobre isso, vamos ouvir a Aparecida Cunha. A Aparecida é assistente social, jornalista e escritora. Seja muito bem-vinda, Aparecida. Obrigada, Tânia. Boa tarde, pessoal. Muito bom conversar sobre esse tema com vocês. Tem sido instigante essas novas descobertas, né? No nosso primeiro dia de aula, falávamos sobre a questão da influência do outro e a gente dizia, não, absolutamente, não somos influenciados. E na medida que vamos lendo e compreendendo esse processo, percebemos que somos, sim, para além daquilo que a gente percebe imediatamente, né? Então, nós temos aquele eu real e aquele eu que a gente deseja. E aí eles ficam nesse conflito, né? O que é que eu preciso fazer para chegar nesse eu real? Durkheim já dizia que nós temos vários papéis dentro da sociedade e aí a gente fica nessa dificuldade entre um papel e outro. Qual é aquele que me realiza? Muitas vezes é aquela mulher que se sobressai no trabalho, não se sente bem enquanto mulher e precisa de alguns artifícios para tentar atingir esse eu que ela vê na televisão, que ela vê no Instagram e deseja. E aí a busca corre em cima do consumo, né? Que produto poderia me proporcionar essa aspiração daquilo que eu desejo ser? Vamos correr, vamos imaginar que a gente consegue alcançar isso aí. Então, essa busca desse eu favorece muito esse consumo, que leva-nos ao consumo, torna-nos isca para isso. A gente começa a imaginar que, de repente, um produto, uma plástica, um botox, isso vai me aproximar daquilo que eu desejaria ser, daquela fantasia que o marketing proporciona nas nossas vidas. Então, muito interessante quando a gente começa a perceber que o consumo ele mexe naquilo que a gente deseja. De repente, é um produto, é uma coisa que está fora da gente que vai mudar aquilo que é interior. Quer dizer, é uma questão para a gente realmente pensar bem, né? O que é que eu busco com essas compras todas? Que vazio é esse, que lacuna é essa na minha vida que eu estou tentando superar a partir dessas compras, dessa busca desenfreada? É bem instigante perceber isso e imaginar assim, quem sou eu nesse cenário, né? Eu estou realmente satisfeita com o que eu sou? O que é que eu estou buscando contra essas coisas? É instigante e é muito bom fazer parte desse grupo e provocar também esse pensamento para a turma toda. Perfeito, Aparecida. Muito obrigada aí pela primeira participação. E então, e como nós podemos gerenciar essas impressões desses múltiplos eus, né? E sobre isso, a gente vai pedir agora que Úrsula nos dê a opinião, né? A sua opinião, Úrsula, sobre esses muitos eus que nós vamos passar agora, que nós vamos conversar nesse bate-papo. Úrsula é pedagoga, né? É servidora aqui do IFRN. Seja muito bem-vinda, Úrsula. É um prazer estar aqui com você, contar com você nesse bate-papo. Boa tarde, gente. É muito bom estar aqui, viu, Daniela? Gerenciar as impressões nada mais é do que a gente se vestir de acordo com aquele eu no momento. Como você disse,
nós temos vários eus, né? Como se nós fôssemos atores e cada situação a gente representa um papel diferente. Se eu estou no trabalho, eu tenho um eu. Se eu estou em casa, outro diferente. E aí eu vou me vestir, eu vou falar, até o perfume, gente, que a gente usa, depende da ocasião. Então é isso que é gerenciar as impressões. É o que eu faço para influenciar a opinião que os outros têm a meu respeito. Basicamente é isso. E como é que o outro me vê, a forma como o outro me vê, como eu penso que o outro me vê, é o meu eu refletido. Então, as marcas, elas usam muito isso, né? O marketing, para influenciar o consumo. Como a Aparecida falou, muitas vezes a gente nem percebe que precisa de uma coisa, mas na verdade a gente não precisa. E aí a gente vê a propaganda, eu preciso disso para ser. Não precisa não, gente, não precisa não. Mas, enfim, as marcas, elas fazem muitas vezes o marketing, né? Pesquisas, e uma das coisas que foi percebida aqui, qual é o melhor momento, por exemplo, para você vender produtos esportivos? Será que é numa escola? Não, porque na escola, os atores, vamos colocar assim, estão representando um papel de estudantes e professores. Que tal numa maratona, por exemplo? Vender produtos esportivos, vender energético numa maratona é muito mais eficiente do que em outro ambiente, porque nesse momento lá, qual é o eu que as pessoas estão assumindo, né? A maioria delas que estão lá. Um eu esportista, né? Vejam como isso influencia tudo, nosso consumo, a forma como a gente se vê, a forma como o outro nos vê também, né? Esse eu refletido de acordo com cada situação. É verdade, Wilson. Quando você falou aí de numa escola se vende livros, né? A gente observa que livro não é um produto que as marcas estão procurando produzir comerciais, produzir publicidades, né? Então, nós estamos realmente num mundo assim meio de valores meio que invertidos, né? O consumo é um consumo do que eles querem e não propriamente do que Porque a gente precisa, quanto né? mais Exato. alienados, mais fácil você embarcar naquilo que ele Exatamente, É provoca, mais né? fácil ser manipulado, exatamente. né? Isso. E eu me pergunto também, porque muitas vezes a gente diz, não, as grandes marcas, o marketing, tudo bem. Mas nós, enquanto consumidores, nós estamos sendo consumidos pelo nosso próprio, pela própria imagem que a gente cria de nós mesmos, né? Essas grandes marcas, esses marqueteiros, vamos dizer assim, eles só estão nos acompanhando, né? 24 horas por dia nos acompanhando, não é isso? Então, aqui eu entendi essa sua colocação, e esse conceito do eu acho que tem muitos braços, né? Talvez até nós não vamos poder falar de todos eles, eu acho que eles são complexos e vão muito além do que a gente viu e do que a gente vai falar agora, até por conta de nós só termos um tempo pré-determinado para fazer isso, senão nós poderíamos até tentar descobrir quais são os outros eus, até os nossos próprios. Então, um desses eus que nós vamos ver aqui é o eu estendido. E eu confesso a você que eu estou curiosíssima para saber o que é esse eu estendido. Porque a impressão que a gente tem é que é aquela coisa estendida, relaxada, né? Pelo menos foi isso que eu penso no momento em que o conceito me aparece. Então, quem sou eu, né? Para falar do meu corpo, para falar sobre ele, para emitir uma opinião para o outro, né? Então, para nós falarmos desse eu estendido aí, eu queria convidar Mirnari Cardoso. Mirnari é advogada e é servidora da UFRN. Seja muito bem-vinda, Mirnari. Obrigado, meninas, né? É muito importante estar aqui conversando e refletindo com vocês, né, nesse bate-papo, né, nessa primeira edição do nosso podcast, né? Acredito que é a primeira de algumas, né? E eu venho trazer sobre o eu estendido, né? Essa ideia é fascinante, né, para a gente refletir. O eu estendido, o que é que significa isso, né? Seriam acessórios externos, né, que a pessoa usa e que fazem parte e que passam a fazer parte do seu eu, né? Como assim?
vamos supor, vou olhar para a Aparecida, vou dar um exemplo. A Aparecida gosta de usar joias, gosta de usar bijuterias, né? Então, para quem olha para ela, já vai identificar isso como algo que é parte, o eu estendido de Aparecida. Ela gosta disso. E talvez ela também se identifique dessa forma. Esse é o meu estilo. Eu até, né, a gente sempre falou do estilo, aquela questão do estilo, né? Ter um estilo. O marketing fala muito sobre isso. Qual é o seu estilo? Você precisa descobrir o seu estilo, né? Tem até uma propaganda da Renner que diz assim, você tem o seu estilo e a Renner tem todos, né? Então, você passa a descobrir o seu estilo, porque seria o seu eu estendido, né? Você não é só Minari. Qual é o seu estilo, né? As minhas colegas dizem que eu sou mais formal. Então, elas já me definem com um eu estendido formal, né? E esse eu também, a gente vendo né, no capítulo que estudamos, ele traz alguns níveis desse eu estendido, né? Eu vou até participar aqui para vocês, né? O nível individual, que ele inclui pertences como joias, carros, roupas, né? O nível familiar, né? Que abrange casa, móveis, né? Que são vistos como um símbolo, né? Do organismo para a família. Eu até comentei que a gente fez um ensaio, né, para poder fazer esse Isso. podcast. E, assim, o marketing também criou. Você não é estilo mais só de roupa, também tem um estilo de decoração, né? Aí lá vai você descobrir qual é o seu estilo de decoração ou o estilo que você quer. Aí isso já passa a fazer parte também da sua identidade, do seu eu estendido. Qual a decoração que Tânia gosta? É uma decoração minimalista, né? Ou uma decoração clássica, né? Então, isso no ambiente familiar. Aí você já vai visitar, já vai ver, vai chegar na casa dela e aquilo ali vai fazer parte do eu estendido dela, né? Tânia gosta de designs clássicos. Então, é isso que quer dizer, né? E a um nível comunitário, refere-se à descrição de si mesmo em relação à região, ou cidade de origem. Aí também já me veio aquela questão assim, a Mirnari nordestina, né? Tem orgulho ou não tem orgulho? Tenho muito orgulho, né? Ainda Aí bem. eu... Porque Estamos no não momento tem, né? ímpar para ter orgulho, Mirnari. Sim, né? Nossa, eu amo as festas juninas, é uma coisa assim que faz parte do meu eu nordestino, meu eu estendido nordestino, ó. Quer dizer que já é o quê? Comunitário, né? Grupal, regional, né? Esse eu. E é uma coisa que eu amo e que realmente eu acho muito nosso, né? O nosso eu regional, é muito nosso, a festa junina, sabe? Então, eu acho lindo, lindo, lindo. E também tem o nível grupal, né? O nível grupal desse eu estendido, ele considera as ligações com determinados grupos sociais ou subculturais, né? De consumo, símbolos, monumentos ou equipes esportivas como parte do seu eu, né? O nosso eu estendido a nível grupal. Aí a gente pode pensar de várias formas, né? A Copa do Mundo como brasileiros, né? Eu falei até a questão da religião também, né? Pronto, eu sou cristã. Qual a roupa que é adequada ou não para aquilo que eu acredito, né? Qual o comportamento que me descreve, né? Eu não posso desejar o mal para o meu próximo se eu, né, prego que eu tenho que amar o meu próximo, né? Então, isso faz parte do meu eu estendido, né? A nível grupal, individual, e isso e a gente também viu que os eus, ele tem umas mescladas, né? Um do outro, o eu refletido, o eu estendido, então, acho que deu para entender essa teoria, né? Aí também traz a questão da autoidentidade, né? Também, assim, tem o eu que a pessoa lhe vê. Isso, gente, a primeira vez que eu me interessei, assim, por estudar psicologia foi quando eu ingressei na UFRN como servidora. Nós tivemos uma reunião com todos os servidores e uma psicóloga deu uma ministração, uma palestra. E ela falou dos 4 eus. Nossa, aquilo ali, eu disse que coisa magnífica. Ela falou daquele eu que você conhece, aí existe o eu
que o outro conhece você e que você não conhece. Aí existe a janela de Johari. É porque me surgiu agora espontâneo aqui, né? Não foi pré-combinado, né? Bacana. É a janela de Johari. Depois a gente pode até falar sobre ela em alguma aula, que é bem Com técnico certeza. da psicologia. Aí existe o eu, que as pessoas conhecem sobre você e que você não conhece, né? E existe aquele que nem você conhece e que ninguém conhece. Eu achei isso muito interessante. Então, nesse momento, faz 10 anos já, né? Mais de 10 anos. Eu disse, gente, que coisa massa. Eu nunca pensei. E a partir desse momento eu comecei a me interessar, né, pela área da psicologia e hoje estamos aqui, né, debatendo sobre os erros. Interessante, né? E Talvez aí, possamos fazer uma provocação à professora Andréa sobre esses erros aí que você estudou lá atrás, né? a janela de Johari. Exatamente. Podemos provocar essa discussão É com ela hoje, né? interessante quando a gente fica falando nessa percepção, né, de quantos erros a gente tem e de como a gente também se perde. Chega um momento que você nem sabe mais qual é o seu erro, porque você se transforma naquilo que a mídia explora, naquilo que a mídia deseja. Você não sabe nem o que você gosta. Você gosta daquilo que a propaganda disser que você tem que gostar. Você acha bonito o formato de beleza, o formato de cabelo, aquilo que está na moda, aquilo que é provocado, e você nem sabe o que é que você acha mesmo, o que é que você gosta mesmo, qual é o seu pensamento. A gente se perde nessa quantidade de informação e de coisas que circulam, e o eu se perde. De repente a gente nem sabe o que é que eu gosto mesmo, de verdade, sem influência de ninguém. Como é que funciona isso? Eu penso que isso é uma reflexão importante para a gente se fazer. É verdade. É verdade. E o quanto nós somos manipulados também, né? Nessas questões mercadológicas, porque nós somos a fonte, né? Nós somos a fonte do conhecimento que eles estão agregando aos produtos, às marcas, a esses tantos eus que os estudiosos, né, que os cientistas, os profissionais dessa área de pesquisa, eles descobrem. Então, nós somos parte, nós somos a parte e nós somos a matéria-prima, vamos dizer assim, de tudo que a gente está conversando aqui. Mirnari ainda quer acrescentar alguma coisa, Mirnari? Não, né, nós vamos discorrer sobre o assunto, senão eu vou falar só sobre a janela de Johari. Mas eu abri Vamos aqui. ter um outro momento para isso, quem sabe o Para segundo isso, podcast. Isso, perfeito, perfeito. Gostei da ideia. Então, pois é, minha gente. Reconhecer esse eu que existe em nós parece ser uma tarefa bem desafiadora, né? Eu não sei para vocês, para mim é uma tarefa bem desafiadora. E assim, um eu que também me chamou a atenção, e eu acho que ele é bem contemporâneo, é esse eu digital, que eu acredito que seja o que mais, pode ser que esteja errado, né? A professora pode me corrigir quando for o tempo certo, ou algum de vocês, se já tiver alguma resposta para esse meu questionamento. Eu acho que ele, nessa contemporaneidade, ele parece ser o mais instigante, porque ele atua muito mais na formação, né? Nesse mapeamento que a gente falou lá atrás, nessas 24 horas de observância dessas pessoas, no que a gente come, o que a gente usa, para onde a gente vai, quais os restaurantes que a gente frequenta. Então, eu acho que nós somos 24 horas por dia monitorados. E a gente pode dizer que esses profissionais, eles são muito competentes, né? Porque o consumo é uma coisa que a gente discutiria aqui semanas, né? Porque tem muitas vertentes, tem muitas variáveis. Quer dizer alguma coisa, Úrsula? Você falou que a gente é monitorado, é observado constantemente. Eu não tenho dúvida. Basta a gente fazer uma consulta na internet e aí você começa a receber um monte de pop-ups, de propagandas sobre determinada mercadoria, determinado produto. Então, isso é uma prova, assim, irrefutável de que nós estamos todo o tempo sendo vigiados. Hoje em dia não existe mais essa de se esconder, não, gente. A gente está sendo visto. Não existe. É disso que eu estou falando. Quando eu falo que nós somos fonte,
nós nos permitimos essa vigilância constante, né? Porque nós podemos desligar nossos celulares. Então, nós não vamos mais ser incomodadas com esse eu conectado aí, essas empresas que ficam aí nos observando, nos mapeando, né? Nós podemos tomar decisões para que a gente evite essa perseguição constante, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que com o avanço tecnológico mesmo, isso é muito comum, né? A gente não. Nós estamos, eu acho que, num caminho sem volta. Ou nós avançamos, ou nós mergulhamos em alguma coisa muito pior, né? Assim, muito um retrocesso, que eu acho que não é o que a gente quer, não é o que ninguém quer, né? Então, para a gente mergulhar nesse universo, minha gente, bem contemporâneo, eu quero ouvir Daniele, né? Daniele Queiroz. Olá, Daniele, o que você meninas. tem para me dizer sobre isso? Exatamente isso que você e a Úrsula comentaram, né? Porque na era digital, os nossos eus online e offline estão se fundindo, certo? E o eu digital nada mais é do que a identidade que expressamos online, através de ferramentas de pós-produção que nos permitem modificar consideravelmente a nossa imagem. E atualmente está se utilizando muitos termos como pegada social e linha do tempo. Na pegada social, nada mais é do que aquele rastro que a gente deixa lá no espaço digital, né? Por exemplo, aquelas curtidas que você dá no Instagram, nos comentários que você faz no Facebook, aquelas resenhas que você escreve sobre algum produto que você posta lá no seu Stories, né? Tudo isso faz parte da sua pegada social, ou seja, o rastro que você deixa em plataformas como LinkedIn, o X, né, o antigo Twitter, né? Então, essas empresas usam justamente essa pegada para entender os seus interesses e comportamentos para depois lhe oferecer produtos, né? Outro termo muito utilizado é a linha do tempo, que é o registro contínuo da nossa vida digital, né, nessas plataformas, que descreve essa nova forma de identidade que nós temos, né? Então, na linha do tempo, por exemplo, no Facebook, o seu histórico de navegação, seja no Google, até mesmo aquele registro de séries que você assiste no Netflix, são exemplos de linha do tempo, e elas são registro contínuo da vida digital, mostrando seus interesses, interações, através ao longo do tempo, né? Então, diante disso, o eu digital, ele vai influenciar na tomada de decisão do consumidor de várias maneiras, desde o fluxo de informações personalizadas, como, por exemplo, aqueles hauls, vídeos no YouTube e os produtos personalizados, né? Aí eu vou citar um exemplo aqui de fluxo de informação, né? Foi como a Úrsula comentou anteriormente, né? Temos o seguinte: se eu pesquisar hoje, agora, aqui no Google, tênis para corrida, em qualquer loja online, provavelmente, hoje ainda e nos próximos dias, vai aparecer vários anúncios de tênis de corrida em suas redes, até mesmo no Instagram, qualquer rede social que você tiver, vai aparecer, né? O algoritmo está sendo programado para isso. E isso acontece porque o seu eu digital está sendo rastreado e as empresas usam essas informações para te oferecer um fluxo de informações personalizadas, né? Direcionando produtos e serviços, teoricamente, que seria do seu interesse. Às vezes pode até colocar qualquer produto lá, mas ele vai achar que é do seu interesse e vai começar a te oferecer, bombardear ali as suas redes sociais, seu e-mail com spam, com vários produtos e serviços para te vender aquilo. Entendeu, Tânia, pessoal? É Então, assustador. você falou um termo aí que, para mim, é desconhecido. Eu não sei nem se é assim que se pronuncia, mas o que são os hauls vídeos? Os vídeos no YouTube, né? Então, os vídeos são aqueles vídeos onde as pessoas mostram o que elas compraram. Por exemplo, se eu comprei roupa, maquiagem, aqueles eletrônicos, né? São chamados haul vídeos. São excelentes exemplos de como o eu digital influencia na decisão de compra. Por quê? Porque os criadores de conteúdo, que são vistos como os eus digitais, né, influentes, eles compartilham suas experiências e isso pode levar muitas vezes os espectadores a quererem comprar, né? Às vezes eles comparam ali um celular com outra marca, ele vai mostrar as características de ambos e vai te influenciar a dizer, olha, por exemplo, Samsung é melhor do que a Motorola, por exemplo. Seria mais ou menos isso, os hauls de vídeos, né? Ah, entendi. Seria onde se encaixam as YouTubers, é isso? Os YouTubers? Isso, É mais ou também. menos isso. Também. Entendi. É qualquer produtor de conteúdo digital, né? Isso. Mas ele usa para influenciar você a comprar um determinado produto. Ele compara. Entendi.
Por exemplo, tem uma máquina de lavar louça que teve uma influenciadora que postou a da Electrolux com a da Brastemp. E ela mostrou que, devido às características, a Electrolux era melhor. Entendeu? É mais ou menos isso. De qualquer eletrônico que você colocar, maquiagem, ele vai querer influenciar a marca, digamos assim. E com certeza recebem das marcas, né? Sim, eu Eles acredito que recebem sim. alguma coisa, são Eu patrocinados acredito. Eu por também essas acho. marcas. Eles falam que não, mas são, eu acho. Eu acho também. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Eu queria falar muita coisa, inclusive que eu geralmente procuro informações assim. Quando eu quero comprar alguma coisa que estou em dúvida, eu já descobri se alguém já usou, que realmente presta. E Eu esqueço também. que alguém pode estar dizendo que é bom porque recebeu, né? Mas eu observei, minha rede caiu um pouco, e quando voltou, eu observei que nós já estamos com 40 minutos de podcast. Então, a gente precisa começar. Já estamos quase caminhando para esse final, Aparecida. Então, diante de tudo isso que a gente conversou aqui, qual a influência das marcas para vocês? Vamos ser breves, né? Mas vamos falar como seria essa influência, como é que elas nos influenciam? Pronto, gostaria de lembrar também do eu corporal, né? Isso. Que seria, né? Nós vamos fechar o podcast exatamente com esse conceito dessa imagem corporal. Isso, Eu provoquei assim a questão das marcas para a gente falar brevemente sobre elas, como é que elas influenciam para a gente, para nós. Penso que influencia completamente, né? Quem nunca disse eu quero um leite moça e não um leite condensado, né? Eu sou bombril, tenho 1000 utilidades. Quem é das antigas sabe que não era absorvente, era mods. Então tem várias. Aliás, está voltando para Aparecida. Quem nunca comprou uma Gillette? Uma Gillette, exatamente. As marcas é que por tudo. Hellmann's, eu quero Hellmann's para botar no meu sanduíche. E que a gente lembra que, na verdade, isso está tão forte no imaginário popular que quando a gente vai procurar, se tiver tipo leite moça, ele tiver num preço igual com os outros, a escolha é o leite moça, porque é o verdadeiro. Com certeza. Né? É aquele que a gente quer. Você pode até comprar outro pelo preço, mas esses que são os donos do babado, a gente dá preferência, porque a marca ela tem um peso realmente na nossa vida. É verdade. Gente, agora então, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo rapidinho, mas também tem a questão da qualidade, porque pode ter muito marketing, mas se não tiver a qualidade, você deixa de comprar. Também tem isso, né? Porque é verdade. Porque a primeira compra ela é provocada por essa questão do marketing, mas eu acho que a partir das outras já é por nosso próprio entendimento. Então, para a gente acelerar aqui, né? Vamos falar agora um pouco dessa questão da imagem corporal. Fala aí, Mirnari, diga aí, o que você tem para nos dizer sobre essa imagem corporal e sobre as influências, né? Esses ideais de beleza que muitas vezes são provocados por esse padrão, né, da sociedade de consumo. O que você tem para nos dizer? Vamos aqui, né? Um bate-bola cada uma e comentando, né? É sobre esse eu corporal, né? Essa autoimagem, como a gente se vê, não é? Hoje prevalece uma beleza, né? Uma beleza magra, né? Nas passarelas ainda é predominante. Tô dentro. Eu não. Eu não também, eu não. Pois Também não. Olha aí não que consegui ainda. Não, gente, isso eu vou agora falar de uma experiência pessoal, né? Muitas vezes eu olho no espelho e eu gosto. Mas a questão da influência, isso. E eu estou acima do peso, eu tenho sobrepeso, eu já tenho nível de obesidade, né? Pelo IMC lá, né? Mas essa pressão é tão forte que eu ainda fico com aquela sensação, não, mas eu não estou no peso, não, entendeu? É claro que tem um dia que você olha, né, seu eu ali, aí tem um dia que você não se sente tão bem, que você não se acha bonita, mas eu acho que até Gisele Bündchen tem o dia que ela acorda e não se acha bonita, né? Mas, né, então essa questão do eu corporal, né, dessa influência e tudo, e isso é muito explorado, né? A gente pode dar aqui N exemplos do quanto isso é explorado e quanto isso, às vezes, agora eu vou falar numa perspectiva feminina, o quanto isso muitas vezes nos aprisiona, né? E eu até vi, né?
Uma vez eu vi um vídeo, né, de um psiquiatra e ele falando assim, mulher se ame, né? Augusto Cury, que é muito renomado, né? Mulher se ame, né? Se ache bela e tal, tal, tal. E engraçado, eu vou dar essa experiência pessoal e dar oportunidade para vocês falarem também, né? Às vezes eu olho e gosto, mas eu fico ainda naquela questão, nossa, mas eu tô acima do peso, eu tô com sobrepeso, como é que eu posso gostar, né? E às vezes eu quero fazer uma dieta, quero comer uma folha, quero comer uma alface, aí meu esposo faz, homem, vai comer isso aí, como outra coisa, como que você quer, né? Quer dizer, meu esposo também não se incomoda. Só que tem aquela pressão sempre. Aí você olha a propaganda da academia, aí você. Então, realmente, esse eu é muito explorado. Eu tenho uma amiga que diz que a academia é um esquema de pirâmide. Que aí você entra na academia, aí você tem que comprar roupa, aí você tem que comprar as O marmitas tênis. aí tem que comprar o tênis. E você não quer repetir a mesma roupa todo dia, hein? A gente tem que Isso, variar, né? isso. Tem gente que faz escova para ir para academia. Aí, O Eu já Cury vi gente também. maquiada, eu já vi gente maquiada indo para academia, gente. Para ir para academia. gente, essa daí me surpreendeu. Eu não A vi. imagem, né? Tá atendendo. Tem. As academias hoje são cheias, lotadas de pessoas que fazem, né? Que fazem, criam conteúdo para esses perfis, né? Nas redes sociais, tem muitos. Minha E gente, mais aí, alguém quer falar sobre essa questão corporal, que eu acho que é bem Eu, bacana, né? eu queria pegar eu esse gancho com o de Mirnari, né? Porque é o seguinte, então esses nossos desejos, né, de corresponder a essa beleza ideal de uma cultura específica que criaram, determinam grande parte na nossa decisão de compra, né? E como exemplo aí, acrescentando um exemplo aí de Mirnari, nessa questão do corpo ideal e produtos de fitness, né? A mídia, ela reflete o quê? A imagem do corpo magro, musculoso, sem curva, aquelas curvas bem perfeitas, né? Aí você fica aquela, poxa, eu preciso, fica aquela pressão, precisa atingir esse padrão. E muitas vezes a gente não consegue, quando a gente se compara com outras pessoas, não consegue, né? E, consequentemente, o que a gente vai fazer? Vai comprar assinatura de academia, suplementos alimentares, essas roupas esportivas. E também tem essa questão da pele, né? Pele perfeita, aquela questão da maquiagem, né? Então, as revistas, os influenciadores, usam filtros no Instagram, coloca aquelas modelos com aquela pele impecável, sem poros, sem mancha, aquela pele assim, rosto perfeito, né, ideal. E aí, quando eu me comparo, eu me sinto insatisfeita, porque aí o que que eu vou fazer? Vou comprar aquela base cara, de alta cobertura, aquele corretivo, aquele prime. Então, assim, tudo isso para tentar o quê? Eu vou tentar reaplicar também em mim aquela imagem que eu acho que é perfeita, né? Então, assim, tanto a mídia, né, quanto a propaganda, desempenha esse papel de quê? De criar esse padrão, influenciar a gente a consumir cada vez mais e produtos caros, É, né? com é um certeza. E padrão de aí, beleza construído, né? Exato. inatingível, gente. Inatingível. E Exatamente isso, inatingível. muita gente entra em depressão, tem problemas psicológicos, até porque não Isso. consegue atingir aquele padrão. É. E a gente sabe que existem pesquisas já que mostram o que Minari falou. Ela disse que se sente fora de forma e que o marido diz, não, tá bom assim. Existem pesquisas já que mostram que esse ideal de beleza que a gente busca, assim como dos homens também, hoje é o homem musculoso e a mulher fininha, cheia de curvas, né? Para o outro, não importa tanto. Para o marido de Mirnari, por exemplo, não tem importância. Passo por isso também. Às vezes eu me vejo assim, fora de forma, e eu percebo que para ele, para o meu marido, não faz diferença. Então, às vezes, a gente vai muito por isso e nem percebe que não faz diferença de fato, gente. A gente acaba sendo levado e aí vira consumista mesmo, né? E gasta o que não pode e se deprime por uma coisa que é totalmente irreal, né? Muitos filtros, como o Daniel falou. Eu Certeza. quero só encerrar minha participação lembrando que a diferença do remédio e o veneno é a dose. Então, equilíbrio é Exatamente, tudo, a gente Aparecida. precisa... O autoconhecimento é importantíssimo, saber o que é que eu quero, o que é que eu busco, e fazer as escolhas que lhe faz feliz também. Qual é a regra? Ah, não vou consumir porque não é bacana, eu vou consumir. Qual é a medida? O que é que me realiza? Agora que seja uma decisão sua. Somos influenciados, sim, em alguma medida, mas com algum discernimento. Que a gente tenha escolhas e tenha noção das escolhas que fazemos. Eu acho que isso é essencial, né? Ter o mínimo de controle sobre a nossa vida.
Que nós Com sejamos o certeza. eu que nos agrada, né? Vamos buscar mais Exatamente. exercer Isso. o eu que mais nos agrada do que agradar os Exato. outros, né? Isso. E vamos Verdade. procurar Verdade. ser, né? Vamos procurar ser Isso, nós mais do mesmos, que né? ter, Com nossas verdade. escolhas e não influenciados pelos outros. Esse seria o sonho de consumo, eu acho, de todos os consumidores, mas não é o sonho de consumo das marcas, né? É, E nem Não. dos profissionais de marketing. não mesmo. Eu acho que nós até extrapolamos o nosso tempo aqui, mas vamos finalizando. Seria um prazer enorme conversar mais tempo aí, discutir. Eu sei que a gente tem muita figurinha para trocar ainda sobre esses assuntos e outros, né? E assim, a gente deixa aqui o desafio para outros podcasts, né? Esse foi o primeiro, eu acredito que foi, não sei, a gente ainda pode procurar saber, mas eu acredito que ele foi o primeiro podcast do mestrado, desse mestrado. Até uma ideia para os nossos professores, né? Para a nossa coordenadora do mestrado, fazer outros com outras pessoas sobre outros temas, né? Que até agradem mais ou estejam mais relacionados com cada linha de pesquisa, vamos dizer assim. Então, no final das contas, todos nós somos consumidores e consumidos, né? E isso é fato. Tudo que a gente disse aqui conduz para isso, não é? Não é mesmo? Dessa forma, minha gente, a gente encerra. Eu gostaria muito de agradecer a participação de Aparecida, de Daniele, de Mirnari, de Úrsula. Eu acho que a gente deu nossa contribuição para nós mesmos, principalmente, para entendermos melhor esse conceito, para os nossos colegas que podem interagir conosco depois desse podcast, que o nome é podcast, e nós esperamos que todos tenham gostado, né? Tenham gostado desse mergulho profundo nos nossos eus, né? Nos nossos eus e nos eus que já existem, que nós acabamos de ver aqui, né, no comportamento do consumidor. Então, agradecemos a participação de todos que estiveram conosco até agora, agradecemos também a participação de Jonathan Moura, nosso técnico, que está aqui nos acompanhando, fazendo com que essa gravação dê certo, porque uma já deu errada. Então, Peça muitíssimo fundamental, hein, obrigada Jonatas? a Obrigada, Jonas. todos Obrigada, Jonathan. Tchau, pessoal. Tchau. e até o nosso próximo Tchau, foi muito podcast. bom.